Muito bem, iniciando mais um de grão em grão aqui no canal da Liberta no YouTube, todo sábado às 9 horas da manhã. Vocês já podem perceber que nós estamos vendo um navio aqui atrás está sendo carregado, então estamos no porto. Então hoje nós vamos conversar sobre logística, sobre porto. E o meu convidado, um convidado muito especial, que eu só tenho a agradecer pela disponibilidade dele conversar com a gente hoje, né, é Fernando Stima, que vai se apresentar aqui para quem não conhece, né, uma pessoa especial 100%, que é o nosso superintendente de portos do Rio Grande do Sul. Fernando, está contigo. Muito obrigado, é um prazer aí falar com vocês. Sempre uma oportunidade, agradeço a oportunidade, porque é tão importante quanto montar toda a logística para o nosso porto, que a prioridade é do agronegócio do Rio Grande do Sul, é também comunicar, né? A sociedade precisa compreender melhor o esforço que estão fazendo todos os investidores privados e o governo para que a logística não falte, né? Para que a gente possa ter uma maior qualidade em toda a importação e exportação em especial. Isso aí. Então, assim, a gente ouve falar muito, né? A gente também vê muita reclamação de todo mundo da logística no Brasil. Mas o Porto de Rio Grande é um porto que, se eu não estou enganado, é um porto que teve aí um desenvolvimento muito forte, um crescimento forte, e agora teve, parece que, seu canal aprofundado para poder receber os navios maiores. Poderia comentar com a gente um pouquinho o que significa aprofundar o leito do canal, ou ali onde o navio aporta, e realmente aconteceu esse crescimento de exportação, essa logística realmente mudou, melhorou muito? Eu diria o seguinte, né, para que todos tenham uma leitura melhor do que nós estamos falando, né? Nós temos um complexo logístico que compreende o Porto de Rio Grande, né, que exporta mais de 38, dependendo do ano, mais de 40 milhões de toneladas, depende da safra. Alguns dizem assim, por que você conseguiu exportar mais ou menos? Porque o Estado produziu mais ou menos. No ano que teve estiagem, comprometeu a soja, enfim, se exporta um pouco menos. Logística é meio, não é fim, né? Ela depende efetivamente do que está sendo produzido, em especial da agricultura. E a agricultura está exposta aí às suas condições climáticas, que vocês conhecem muito bem. Tem anos que a gente consegue resultados melhores, tem anos que não é tão bom, mas nós dependemos desse cenário. Eu acho que o importante é ter uma compreensão de que, além do Porto de Rio Grande, nós temos portos dentro da hidrovia, né? Tem o Porto de Pelotas, que tem operado muito bem, mais de 1 milhão de toneladas de material de madeira, que é essa madeira que faz a logística reversa e leva toras até a fábrica de Guaíba de celulose, e a celulose, por sua vez, desce nessas barcaças em direção ao Rio Grande, portanto, para o mundo. Porto de Porto Alegre continua sendo um porto importante na área de misturadoras de fertilizantes, né, de bobinas de aço e outros insumos. É um porto auxiliar a essa estrutura toda de Rio Grande, e temos mais de 12 terminais na hidrovia, né? Lá em Canoas, nós temos terminais da Iara, temos terminal da Bianchini, temos terminal de celulose, temos terminal de combustíveis, de gás, de químicos, de containers, espalhado em todo o nosso estado através da hidrovia. O desafio era essa qualidade da logística, assim como corretamente alguns se queixam, né? Acho que às vezes o problema não é produzir, é tirar essa produção do interior e levar ela até os mercados, né? E para que o telespectador tenha um número que eu acho que é muito relevante para nós, o estado do Rio Grande do Sul aí produz 19 milhões de toneladas de soja. Talvez esse ano, com as boas chuvas, a gente passe de 21 milhões de toneladas de soja. 16 milhões e meio saíram pelo Porto de Rio Grande. Então é muito importante que as rodovias do interior, as RS, junto com as BRs, né, que são as federalizadas, encontrem a qualidade para chegar no porto. E aí vem, respondendo um pouco a tua pergunta, né, nada adianta eu conseguir ter uma via razoável para tirar o caminhão com a soja em direção à BR, fazer a BR-116 ser duplicada e outras do nosso interior, encontrar a BR-392, que é a que conecta com o Porto de Rio Grande em boas condições, que agora está,
e chegar no canal onde o navio precisa entrar e passar com maior ou menor quantidade de grãos, eu dependo de profundidade, eu dependo desta obra. Então, a gente costuma dizer, Guto, que as duplicações e as qualidades de estradas só fazem sentido se a gente também tiver esses 25 quilômetros de canal dragado. É uma obra que a gente não enxerga, mas por baixo da água existem 230 metros de largura, né? E agora adquirimos 15 metros de profundidade para poder navegar e 16,5 do calado final, né? do fundo da água. Né? Então, 16,5 metros lá onde bate o solo, e nós precisamos ter uma área de segurança, né? E por isso que o calado homologado, que é a profundidade que o navio pode navegar, é de 15 metros. Essa obra levou R$500 milhão, né, onde a União e o Estado foram parceiros para construir essa obra, e agora a gente tem um contrato em curso para fazer a manutenção. Não esperar mais que a cada 6, 7 anos tenha um assoreamento tremendo, restringindo o calado dos navios, impedindo a qualidade da exportação e tirando a competitividade. Por quê? É óbvio que um navio que eu consigo carregar mais, consequentemente, eu tenho um frete mais barato, eu sou mais competitivo. Então, essa obra foi fundamental para a competitividade do produto agrícola gaúcho, né? Não do porto somente. O porto não existe sem a carga, né? E nós somos um porto do agronegócio muito claramente, é só olhar os números, né? Esse ano batemos recorde na exportação do arroz, né? Quando a gente olha o volume de produto florestal que estamos exportando, né? O volume de gado vivo que tem exportado, né? A própria questão também, menor volume de trigo. Então, os nossos produtos agrícolas são fundamentais aí para a economia do Estado. Outra informação que eu acho que a população às vezes não tem, de toda a capacidade financeira, de todo o PIB do Rio Grande do Sul, 27% dessas economias passam pelo Porto de Rio Grande. Então, às vezes, quando a gente está fazendo um pleito, né, diz, olha, temos que cuidar da dragagem, temos que ajeitar aqui a BR-392, não é um pleito da Zona Sul, é um pleito para todo o Rio Grande do Sul. Né? É só ver aonde plantamos soja. Todo este povo que planta soja dentro desse estado, obviamente, depende dessa logística funcionando em qualidade, né? E a gente está preparando o futuro. Sim, e aprofundar o leito do canal, dá para comparar que nem colocar esgoto na rua, a importância é gigantesca, mas é uma obra que não vê, que não aparece, e aí tem uma certa resistência em se fazer, entre aspas, eu digo, numa posição mais política, vamos dizer, que nem você disse, né, que entendam que é para o Estado inteiro, e até mesmo a gente sabe que desce aí, às vezes, até do Mato Grosso do Sul, ali do Paraná, também desce, escoa por aqui também, soja, né? Então, quer dizer, é uma obra focada, quer dizer, no Porto de Rio Grande, voltado ao Estado do Rio Grande do Sul e além, né? Então, eu não entendia, né? Agora você está me dizendo que vão conseguir manter isso para não precisar fazer uma obra gigantesca a cada 6 anos, aí mais ou menos, com a manutenção deste canal, né? Acho que as pessoas, assim, para entenderem direito, o navio chegava aqui, ele tem 15 metros de calado para baixo d'água, que significa que conforme ele vai sendo carregado, ele vai afundando. E com a situação que a gente tinha aqui no porto, não podia, tinha que encher ele parcial para ele sair e acabar de encher na Argentina. O custo ficava enorme, né? E com essa obra isso acontece. Mas daria para dizer que existiu uma resistência porque é uma obra embaixo d'água, não? Existe uma situação que eu acho que todos nós temos que ter, né? Se fala muito da expressão desenvolvimento sustentável, tá? E vamos dar um exemplo, fugindo um pouco desse tema, eu volto em seguida para o telespectador talvez compreender melhor. Quando você abre uma rodovia, seja ela de acesso a uma cidade, eu inevitavelmente estou fazendo uma obra que impacta ambientalmente, né? Por mais que a gente queira dizer que não, ela impacta, né?
Alguns gostam de, não existe impacto, né? A prioridade é a população. Tá? É importante a população, mas também é importante que a gente tenha a capacidade de entender que a sustentabilidade é um pouco disso, né? Quando a gente impactar, você tem método para mitigar, para compensar. Então, o que eu acho que está faltando, que não é só nessa área comentada, é um pouco mais de equilíbrio, né, de fazer as coisas sustentáveis. O que o Porto fez nos últimos anos é o seguinte: nós reconhecemos que ela é uma área que impacta. Se eu for mexer no solo marinho, eu estou impactando, né? É natural que esteja impactando. Agora, nós temos que ver quais são as condições para mitigar, para controlar ambientalmente, para ter os maiores cuidados possíveis, para ter o menor impacto possível, né? É disso que nós estamos falando. E é possível fazer isso. Existe capacidade científica com as nossas universidades, existe uma aprendizagem sobre o que impacta mais, o que impacta menos, por que esse sedimento tem que ser colocado a 20 quilômetros fora, recompondo o solo marinho lá. Tudo isso tem algumas justificativas. Mas o que é óbvio é dizer o seguinte: a gente precisa, dentro do contexto ambiental, preservar também a capacidade de alimentar as pessoas, de levar o produto do Rio Grande do Sul para o mundo. É bom lembrar que os principais mercados internacionais dependem de países como os nossos, né, para manter o alimento mundial, que vai crescer, vai dobrar em 2050, há uma necessidade de 30%, 40% a mais de alimento do que produzimos hoje. Portanto, assim como o caminhão é importante dentro do continente, é importante que a gente tenha condições de ter vias navegáveis para que esse produto efetivamente chegue no prato das pessoas, que esse é o objetivo final. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental. Várias outras entrevistas aqui, a gente sempre bate nesse impacto ambiental e que é usado principalmente hoje pela França, Europa em geral, né? Que nós estamos destruindo o Amazonas, estamos destruindo isso, estamos destruindo aquilo, e a gente levanta aqui, todo mundo que passou por aqui, pessoas extremamente qualificadas, falam exatamente isso. Olha, tem um equilíbrio, o Brasil não está destruindo, desde que aconteceu, algumas leis foram colocadas, né, distanciamento da água, né, que você tem que plantar árvores, etc. A gente vem recuperando aí com uma força muito grande, todas essas áreas de preservação têm acontecido, e lógico, perfeito, tem que ter um equilíbrio, né, Estima? Tem que ter um equilíbrio entre, não vai produzir, então vamos voltar ao passado, né? Não tem como, o mundo não vive assim, não é assim que as coisas funcionam. Mas você comentou um fator importante, que são fluviais, né, que a gente tem uma malha fluvial muito importante. Essa malha fluvial representa o que hoje no transporte de produtos, né? Vamos falar de produtos, né? No Rio Grande do Sul. A gente sabe que aqui de Guaíba sai a celulose, que vai para o porto, vem aqui a barcaça Pelotas, pega a tora e vai para lá. Então, já é quantos caminhões que já deixaram de rodar na 116 por causa disso. Dá um parâmetro para a gente desses volumes que estão andando nos rios, né? Não vou falar nem mais em mar, vamos falar só na lagoa e nos rios aí do estado. Essa constatação, né, de que o Papai do Céu nos deu algumas soluções naturais e que a gente subutiliza é histórica. Cada país que nos visita não compreende como a gente subutiliza, né, a hidrovia, né, para ter uma noção, daqui de Rio Grande, de onde eu estou falando, até Porto Alegre, tem em torno de 250 quilômetros. Né? 180 quilômetros já tem profundidade natural para navegar. Né? É da natureza. Então, é como se tivesse uma estrada, né, se eu fosse comparar com a BR-116 para chegar em Porto Alegre, é como se assim, dos 250 quilômetros, eu só preciso da diferença de 70 quilômetros para construir, o resto está construído. Né? Sem contar que a capacidade, vou dar um exemplo de um terminal de Pelotas, que carrega, que nós estamos falando agora, o equivalente diário a 120 carretas bitrem
mais de 54 toneladas, 50 toneladas. Por dia, a gente tira 50 carretas da rodovia e coloca numa embarcação. Né? Então, com 40 embarcações por mês, né, a gente tira milhares de caminhões, né, consequentemente, ambientalmente, muito mais saudável. Porque, obviamente, o desgaste de volume de um caminhão é muito maior. E não necessariamente se perde frete ou se desemprega o caminhoneiro, porque essa carga que estava ali próximo, em florestas próximas ao Porto de Pelotas, eles continuam usando o caminhão. E como a gente sabe, um frete ele é medido pelo embarque, desembarque, e às vezes é que nem táxi, né? Quando a gente pega um táxi, a gente fica um pouco ressabiado, assim, quando a gente vai para um local muito próximo, né? E eles, não te preocupa, porque a tarifa de largada aqui eu já cobriu, e quando é curto é bom porque eu volto para o ponto e gasto pouco. Então, o frete tem um pouco a ver, né, com essa condição. Então, a hidrovia hoje, ela ainda representa pouco no volume total do que nós exportamos, mas é importante, e é muito importante ambientalmente também. Dos 40 milhões, vou dar um número redondo médio dos últimos anos, 8 milhões de toneladas vêm da hidrovia. Né? Então, é um número importante, mas a gente acha que pode crescer muito mais. A gente sabe que pode crescer muito mais. Também é um dado que a própria ferrovia, né, toda a chegada de produto no porto, as ferrovias não representam ainda 5% de tudo que chega. Né? A maioria é ainda rodoviária. Então, o que prova que tanto as hidrovias quanto as ferrovias podem ofertar ainda mais quantidade de carga e são áreas que são menos impactantes ambientalmente. Né? E repito, eu não acho que o frete da lavoura para qualquer um desses hubs ferroviários ou hub hidroviário haja grande perda para o caminhoneiro. Não há grande perda, na minha opinião, há uma transferência de integração da modalidade. Mas o Rio Grande do Sul tem uma posição muito favorável. Outro dado interessante, Guto, que eu acho que a sociedade não compreende, até comenta assim, olha, mas o Santa Catarina já está com 5 ou 6 portos. É porque em Santa Catarina a gente começou a chamar de todo terminal que abria num município diferente, a gente chamava de porto. Abriu um terminal em Navegantes, então tem o Porto de Navegantes. Abriu um terminal em Imbituba, tem o Porto de Imbituba. Abriu um terminal em São Francisco do Sul, e a gente foi chamando de 6 terminais. Se fosse por isso, o Rio Grande do Sul teria mais de 20 terminais, porque tem 17 terminais privados. Né? Então, a gente poderia chamar lá em Triunfo, você tem, em Canoas, você tem, cada um desses terminais dentro da hidrovia. E para também dar um dado interessante, a soma de tudo que nós movimentamos entre os terminais públicos e privados do estado do Rio Grande do Sul ainda é 15%, 18% a mais do que todos os 5 portos de Santa Catarina. O que Santa Catarina tem feito com muita competência é um marketing mais positivo. E o investidor percebe isso. Né? A carga, e qualquer produto, depende de bom vendedor, depende de bom atendimento, depende de atender o cliente. E aí eu confesso que eu acho que a gente permitiu no Rio Grande do Sul falar mal de nós mesmos. Né? A gente tem muita coisa para melhorar, não tem nenhuma dúvida. Normalmente o que tem para melhorar é sempre maior do que a gente já conseguiu fazer em qualquer economia. Mas a verdade é que o marketing negativo que a gente permite fazer de nós mesmos, passando uma impressão equivocada da nossa infraestrutura, ele não nos ajuda, pelo contrário, ele afasta investidor e afasta a possibilidade da gente atrair mais carga para o Rio Grande do Sul. E a gente tem percebido isso, tá? A mudança da obra do calado, que é entrega concreta, também não adianta só falar, tem que fazer marketing de coisa que está funcionando. Tá? A mudança da política fiscal, para ter uma ideia, o Rio Grande do Sul virou o ano agora com uma importante incentivo fiscal equiparando os portos do Rio Grande do Sul com Paraná e Santa Catarina. Então, não tem mais a desculpa fiscal. Nós temos a mesma equiparação com os 3 portos. O projeto de estruturar melhor os distritos industriais próximos da água, porque a carga precisa ser colocada dentro de uma estrutura de armazenamento para quando ganhar a necessidade da logística,
no seu melhor momento, ela possa se deslocar. Nós estamos trabalhando com o polo da Química, ali em Triunfo, que é um distrito industrial relevante para esse setor, e o Rio Grande Porto Indústria, que são 2.500 hectares numa área retroportuária. Poucos portos no Brasil detêm uma fazenda à disposição para o crescimento. Não é à toa que estamos atraindo os projetos novos, como a expansão da CCGL, com um investimento na área da soja, do arroz e do trigo, na ordem de 600 a 700 milhões, liderado aí pelo Caio Viana, pelo Guilherme Dalson, pelo Darcy. Não é à toa que estamos atraindo projetos, inclusive de outros estados, nesse interesse pelo porto, pelo armazenamento. Você colocou muito bem o investimento que está aqui sendo realizado pela Iara Fertilizantes, são 2 bi de investimento, né? Então, o caminhão que hoje sai daqui da fábrica, abastece todo o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, já começa a descer com a logística inversa para o Porto de Rio Grande, com a soja. Então não é só a soja do Rio Grande do Sul que está entrando nos nossos portos, tem soja inclusive do Mato Grosso entrando. Mas isso depende da gente também querer atrair os clientes, dizer que o porto está à disposição, parar com essa rivalidade exagerada entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu até comento sempre o seguinte: se alguém que produziu no Rio Grande do Sul optou por carregar em Santa Catarina, eu não acho isso ruim, né? Eu acho que Santa Catarina está oferecendo uma competitividade, né, ao Rio Grande do Sul positiva. Tá? O importante é ter mais alternativas, que eu acho que é isso que é importante para quem produz dentro do estado. A própria concorrência é saudável, né? O Itaú não seria o que o Itaú é hoje se não existisse o Bradesco e vice-versa, né? É isso que a gente... É a piada que os presidentes ou donos faziam, né? Um ajuda o outro, de uma certa maneira. Mas eu queria te fazer uma pergunta interessante, né? Você está falando aí no investimento privado. Outro dia eu tive uma consulta aqui de um espanhol, aí, uma empresa espanhola, disposta a comprar, a exportar um navio de soja por mês, até tinha logística de conseguir essa soja, etc. Mas eu não tenho um cais, um lugar de depósito, que é o que você comentou agora, para eu colocar essa soja e trazer um navio ali. É um cais público? Como é que chama isso? Como é que viabiliza? Porque eu sei que existem trades ali que têm seus terminais. Aí precisava de um terminal para colocar uma soja de um terceiro para encher um navio de terceiro, vamos dizer assim. Existe isso? Realmente não existe? Existe essa possibilidade disso acontecer? Para também ajudar todo esse sistema, que não seja só um sistema, a empresa veio, investiu, fez, aconteceu, mas é dela. Não, primeiro que os terminais que aqui estão aceitam a terceirização. Tá? Então, às vezes, é uma questão de chegar a um bom preço, o que também, às vezes, o mercado internacional quer, nem sempre a gente tem como ofertar, até porque eles querem subsídios. E aí não é justo com os nossos. É bom lembrar que Rio Grande, em soja, só para dar um exemplo, você tem 2 terminais gerenciados é o Termasa, Tergrasa, que é gerenciado pela CCGL. Você tem a Bianchini, você tem a Bung. Né? Então tem 4 terminais que você pode sentar e discutir o seu interesse, qualquer cliente, porque isso é contratual. Né? Eles têm interesse, eles são operadores logísticos, eles estão priorizando parte, por exemplo, a CCGL, parte do seu interesse de exportação própria, mas a parte também se dá pelo interesse de contratos com terceiros. Quando vem um terceiro que não, perante esses 3, 4 terminais, não consegue fazer um acordo, não é um bom sinal, concorda? É um sinal de que talvez ele esteja pedindo um pouco mais do que a região consiga ofertar. Independente disso, nós temos o cais público também, né? Então, o cais público também pode ser feito. Bom, a área de armazenagem, ele pode negociar ainda com terceiros, se ele não quer montar a dele. Aqui tem grupos, como o próprio Vanzin, que
que é um tradicional exportador, que tem pavilhões gigantescos, para ter uma ideia, tem em torno hoje de 150 mil toneladas, né, de pavilhão disponível, e tem outros prestadores de serviço que podem absorver essa carga para depois preparar a exportação. Então, não vejo problema na soja e no grão. Para ter uma ideia, a gente está hoje com 40 milhões de toneladas e a gente tem um volume com a capacidade de chegar a 58 milhões de toneladas. Então, não é em grãos uma dificuldade de logística. Pode ser uma dificuldade, às vezes, de competitividade, de câmbio, de momento, né? Ou de um interesse de algum país querer que o Brasil subsidie, e que aí eu acho que não é realmente o melhor para ser justo com os nossos. Não, de maneira alguma, não vai nem falar em subsídio nem nada, né? Eu acho que é uma questão de realmente acertar, então, na maneira de trabalhar com esses parceiros, né? Sem dúvida nenhuma. E o que você acha, assim, ó, já falou que está tendo essa ampliação toda, mas falta alguma coisa a mais? Fazer uma propaganda positiva, né? Que nós estamos aí com uma visão muito negativa, trazer esses empreendimentos privados para dentro, mas teria mais alguma coisa assim que fosse importante de ser feito para ativar? Você falou, né? Faltam 70 quilômetros, dos 250, 180 é natural, é só entrar ali e usufruir. Esse investimento é muito caro nesses 70 que está faltando, ou ele existe, né? Porque existe essa navegação. E para dentro do estado, os rios, eles estão em estado de conservação, que não estão sendo suriados. Existe algum outro tipo de política de longo prazo para que a gente consiga converter mais a rodovia para dentro desse navio, das barcaças e navios? Eu concordo contigo, eu não acho que vai perder emprego de ninguém. Eu acho que é uma transformação, porque esses portos também vão precisar de gente, né? E toda a ramificação em volta do porto também precisa de caminhão e precisa de gente. Mas o que você acha que está faltando para manter esses 70 quilômetros, ou mais fundo, ou o que for necessário, e para também colocar para dentro do Rio Grande do Sul, aproveitar a longo prazo, fazer isso funcionar muito mais do que é hoje? Eu tenho uma lista aqui, tá? Como diz os outros, se tu tem tempo aí, nós vamos buscar um formulário contigo. Né? É contigo! Vamos lá, mas vamos colocar algumas questões, tá? A primeira é de ter preços mais competitivos. Nós temos que ter, por exemplo, pedágios mais justos. Né? Não pode um pedágio aqui na região sul estar a R$ 12,30 cada praça de pedágio, enquanto num novo leilão feito aí pelo Estado, a gente conseguiu tamanhos similares a R$ 4,00. Então tem que rever esses contratos. Nós temos que melhorar as condições de alguns trechos. Né? A gente fez toda a duplicação da 392 e aqui esses 9 quilômetros na frente do porto não foi duplicado. Tem que melhorar. Né? Nós temos a hidrovia, que é uma mudança de cultura. Nós precisamos cativar mais empreendedores a terminais dentro da hidrovia. Nós precisamos cativar mais empresas que queiram se utilizar da hidrovia. Nós precisamos melhorar a dragagem e sinalização da hidrovia. A do canal aqui fora e o porto principal nós fizemos, mas a hidrovia ainda tem investimentos a serem feitos. Mas eu acredito aí que 80% a 90% do principal está feito. Nós não tínhamos uma diretoria comercial, né, no porto. O porto, eu brinco, a gente não se vendia, a gente era comprado. Né, eventualmente vindo aqui comprando, a gente fazia isso. Mas não tinha uma estrutura de marketing com a capacidade necessária hoje para a competitividade que é em todo o setor. O porto não é diferente. Né? Tem uma ideia, um dos principais mercados exportadores de valor agregado, aí não mais do agronegócio, mas sim de indústria, está na Serra, Tramontina, Randon, Marco Polo, uma série de grupos. Né? Eles têm uma das principais feiras do setor metal mecânico do Brasil, está entre a segunda e a terceira, que é a Mercopar. O Porto nunca tinha participou das 2 últimas edições. Né? A gente precisa se aproximar dos clientes,
precisa fazer o que nós fizemos, por exemplo, renovar o contrato do terminal de containers, que vai permitir agora, com um contrato de longo prazo até 2047, ser mais competitivo, mais justo com seus clientes, né? E nós estamos apostando no apetite empresarial de ampliar os terminais, ampliar o armazenamento. Quanto maior a oferta, maior competitividade, como já colocamos aqui, isso chega na ponta com menor custo. Nós temos que reinvestir na reindustrialização do Estado, né? Precisamos agregar mais valor às nossas commodities. É daí que sai emprego, renda, impostos necessários para devolver também melhor infraestrutura. Por isso nós convidamos aí o governador, nos permitiu montar uma diretoria técnica, menos política e mais técnica. Nós estamos transformando a autarquia em empresa, para que a gente também tenha mais liberdade com o mercado e flexibilidade. Acho que tem um governo transformador. Te confesso que eu estou otimista também por um alinhamento, né? O governo Eduardo Leite, permitido e com a energia que ele tem, que eu trabalhei com ele como secretário de desenvolvimento, esse garoto, como eu digo, tem uma energia irritante, é competente, gosta. Né? Verdade. De todo mundo, trabalha, mora no palácio, dorme pensando em política e em como fazer melhor. Então, sou entusiasta da liderança dele, sinceramente, sem mérito maior do que esse. Acho que o país clama por lideranças que se prontifiquem a pessoas do bem aí a se envolver com política. Sou muito grato a ele. E também olhar o ministro Tarcísio, que é outro fenômeno, é outra energia irritante. Esse alinhamento trouxe ao Rio Grande do Sul, não é à toa, né? Que eu, sinceramente, não imaginava estar numa inauguração da ponte do Guaíba, segunda ponte, né? Um investimento de mais de 600 milhões de reais, a segunda maior ponte do Brasil. Né? Conseguimos homologar essa dragagem bilionária também, $500 milhão, uma obra faraônica aí, debaixo d'água, que pouca gente fez, né? Está bem feita, está feita com qualidade. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse bom momento de um alinhamento de lideranças comprometidas com fazer, com realizar, que é disso que a sociedade precisa, chegar na ponta, e completar esses investimentos. Nós temos ainda 2 anos de um alinhamento muito positivo. Vem aí a renovação da malha rodoviária sul, né, que o ministro Tarcísio renovou a malha paulista para poder, então, ter lógica em renovar a malha sul. Né? Vem investimentos de dragagem permanente, contratos de longo prazo, concessão. O Estado tem que entender, e aí os 2 modelos, federal e estadual, estão alinhados. Né? É muito bonito, muito filosófico, muito apaixonante dizer que o Estado tinha que fazer mais, mas o Estado não tem capacidade financeira, mal está conseguindo sustentar os seus filhos aí dentro da própria máquina. Tem que diminuir esse apetite de querer fazer mais Estado, deixar com bons contratos o próprio mercado investir mais, mas com contratos sérios, porque também é verdade dizer que tem muito contrato que foi mal feito, que nós estamos pagando pecado até hoje, rodovia cara, processos que não foram realmente competitivos à altura do que a sociedade esperava. Eu estou muito otimista, eu acho que dá para fazer mais, e estamos trabalhando, como tu pode ver, com bastante energia. Eu acho que isso é fundamental, as pessoas têm que entender que para a gente ter o custo Brasil, né, o famoso custo Brasil, da porteira para fora, né, é uma coisa extremamente complexa. Né? Você falou, que nem você disse, tem tempo, porque todo esse levantamento que você fez nesse instante é algo realmente gigantesco, é um movimento gigantesco e precisa ter essa energia extremamente irritante, como você falou, mas que é extremamente produtiva, né? E às vezes tivesse a oportunidade de... Sim. Os governos são muito rápidos, né? Imagina em qualquer negócio particular, e eu vim da iniciativa privada, você não pensa em 4 anos, né? Não tem como pensar em 4 anos. Só que um governo é 4 anos. Ele abre o primeiro ano com o orçamento do governo anterior e fecha o 4º ano com o ano de eleição. Então, na prática, você projeta o que dá para projetar no primeiro, executa no segundo e no terceiro, e no 4º já cai num sistema raramente produtivo. Então, é muito pouco tempo para se realizar.
Por isso eu estou entusiasmado com o terceiro ano agora. Teoricamente, o ano que a gente mais tem capacidade de entregar aquilo que a gente conseguiu orçar, realizar, e acho que a gente vai ter boas entregas, novas concessões. Estamos inaugurando aqui as antigas instalações da CESA, né, que cumpriu o seu... É um pouco do que nós estávamos falando, né? Cumpriu o seu papel em algum tempo na história do Rio Grande do Sul, mas hoje não cumpre mais há muito tempo, não tem capacidade de investir. A unidade da CESA aqui foi licitada, já está na mão da iniciativa privada, com contrato sério feito, já estão investindo tremendamente. As operações na próxima safra do arroz já vão contar com esse terminal. O terminal da CESA em Porto Alegre, que é importante para a cevada, para a Brahma, para alguns clientes de cervejarias aí, que hoje é uma febre maravilhosa, cevada literalmente maravilhosa nesse caso, né? Ela é importante aí para a chegada em Porto Alegre, essa unidade da CESA, também irá a mercado. Então, a gente está bem entusiasmado aí, Guto, em poder ajudar no período que nos compete, tendo consciência de que trata-se de cargos públicos, temporários, e somos a favor da renovação, da mudança. Eu brinco que técnico de futebol, almirante e gerente de banco tem que mudar a cada tempo, e governo também. É bom que não esquente demais a cadeira, é bom que não vicie, que deixe outras mentes fazer. E quem fizer os melhores modelos deve impor um ritmo de qual é a linha a ser adotada. E a gente acredita que essa consciência de que tem que ter Estado, né? Eu sou fã de um Estado menor, mas não existe não ter Estado. É o Estado que regra. É que nem um pai de família. Tu não pode o filho dizer qual é a hora que ele quer a escola, qual é a hora que ele tem que escovar os dentes. O Estado tem que botar a regra. E é para o bem, não é para o mal, né? O que ele não pode é botar regra demais, não pode impedir as pessoas de produzir. Então, tudo que puder deixar com o mercado, desde que tenha competitividade, que a gente não crie monopólios, que a gente não distorça os contratos. Nosso problema não é de legislação, não é de bons contratos, é sim de pessoas sérias para fazer os contratos, para estar nas mesas. E é um pouco do que me entusiasma ter saído da iniciativa privada e colaborar. Eu entrei aí para colaborar quando ele era prefeito e fiquei os 4 anos e não consegui sair agora em função dessa boa pauta, ajudar uma pauta que é a profissionalização definitiva da gestão portuária do Rio Grande do Sul. Não, perfeito. Eu acho que assim, acho que uma coisa tem que ficar clara, que são ciclos, né? A CESA teve seu ciclo, teve seu momento que era fundamental para alavancar, né, as estocagens das produções do Rio Grande do Sul. Hoje mudou, o perfil é diferente, as pessoas têm que entender que o perfil mudou e é fundamental que a gente faça essa modificação, né? Também tem essa dificuldade, quando a gente fala em investimento, a gente fala 15, 20 anos no investimento para você, né? Se for no exterior, vai fazer um investimento, você vai fazer um financiamento, ele é 20 anos, né? Então, quando você falar em 4 anos, sendo que você já está lesado porque você recebeu a maneira de gastar o seu dinheiro já veio engessada. E o último ano é eleição e todo mundo para a eleição e dificulta muitas coisas. Então as pessoas têm que entender que para a gente poder derrubar o custo Brasil, para poder derrubar o preço dos fretes, seja ele ferroviário, rodoviário, hidroviário e de portos, tem que ser através dessa reformulação toda, né? Eu fico muito feliz. Gostaria de ter a oportunidade de entrevistar o Eduardo aqui também para a gente conversar um pouco sobre a agricultura no Rio Grande do Sul, esse trabalho que ele está fazendo. Não sei se teríamos essa chance ou não de conseguir isso, né? Mas seria muito legal a gente poder conversar com ele também sobre isso. Mas fica bem entendido, né? Todo esse trabalho, e que não é um trabalho fácil, é monstruoso, porque você vem aí com vários anos, né, numa situação, mudar mentalidade, parceria público-privado, privatização, é difícil romper e quebrar todo esse nosso cultura brasileira. E concordo plenamente com você em outro sentido, o Estado tem que existir como um fiscalizador, né? Ele tem que dar as regras e fiscalizar a regra. Eu acho que isso é fundamental dentro do Estado, né? Ele pode ter a
a segurança, a saúde, eu acho que é importante, está na mão deles, né? Parte da educação também, mas acho que o fundamento maior do Estado é pôr as regras e fiscalizar da maneira coerente. Eu lembro de uma privatização de uma rodovia aqui, né, que passa aqui em Pelotas, em que o cara não tinha obrigação de cuidar do acostamento, era a faixa e a base lateral, né? Quem fez esse contrato é brabo, né, pensar numa situação dessa, tá certo? Mas, Fernando, estamos aqui com 40 minutos de bate-papo, passou voando aí, e eu deixo contigo agora para você falar o que você acha para concluir essa nossa conversa. Fique à vontade aí, use o tempo da maneira que quiser. Muito obrigado, é um prazer. Como eu disse na largada, eu acho que a sociedade às vezes não compreende nem o próprio Estado que tem, né? Então é uma oportunidade que você está me dando aqui, a sua equipe, de poder dizer o seguinte: primeiro, o Rio Grande do Sul está bem no aspecto de portos, mas pode melhorar, e é nisso que nós estamos trabalhando. Conseguimos fazer obras importantes, mas tem ainda outras igualmente importantes que serão feitas, principalmente abrindo espaço para a iniciativa privada fazer. Vem aí a expansão da CCGL com um novo terminal de 700 milhões, vem a expansão do TECOM com mais 300, 400 milhões. Nós estamos estimulando novas áreas de concessão das áreas portuárias, tanto em Pelotas, quanto em Porto Alegre, quanto Rio Grande, né? São José do Norte pode ser uma opção de expansão para terminais privados também. Então, acho que a gente tem que fazer uma boa leitura do quanto é importante a logística portuária. Eu não respondo pela rodoviária nem pela ferroviária, mas nem respondo pela hidroviária. Acho que a hidrovia pode nos oferecer mais, né? E é nisso que a gente vai trabalhar, sempre enaltecendo aí de que a produção, seja ela industrial ou agrícola, né, ela é fundamental para a nossa existência. E aí a gente tem que tirar um pouquinho o chapéu aí para o produtor, para as entidades que estão à frente do agronegócio do Rio Grande do Sul, tanto na área da pesquisa, que são exemplares, né? Eu fui aprender a valorizar muito mais, olhando aqui, você olha um navio cheio de soja, né, com 40, 50 mil toneladas, e imagina o quanto, né, depende a Ásia, depende a África, depende a Índia, desses alimentos produzidos no Rio Grande do Sul. É gratificante verificar que a gente está na linha certa. É uma terra que tudo que se planta cresce, é uns recursos hídricos, acho que a gente gerencia isso, né, com uma civilidade, com pesquisa. Diferente de outros países, a gente viu, por exemplo, a África tem condições muito similares para fazer um outro Brasil, né? Condições de riquezas hídricas, solo, tem os mesmos trópicos que nós, no entanto, não consegue ter a condição administrativa, a questão civil, de paz, de organização, de democracia, que por mais que a gente reclame da nossa, e tem que melhorar ainda também muito essa questão política, também essa visão que eu acabei aprendendo, vindo da iniciativa privada, achar que a gente poderia privatizar tudo e que tudo ia funcionar. Aprendi que tem que ter um Estado, né? Tem que ter esse pai regulador, né, de bom senso, e a democracia também aprendi que a gente precisa de pessoas que se prontifiquem em entrar na política. Está difícil, né? A qualidade dos nossos jogadores não tem sido dos melhores aí, mas é importante a gente apostar que tenham pessoas do bem querendo estar na gestão pública, seja ela um cargo político ou até se prontificar temporariamente, ajudar em algum cargo de gestão, como é o que eu fui convidado aqui, estou trabalhando nessa crença de poder colaborar aí com o nosso Estado. Muito bem. Então tá, vamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Mais uma vez te agradeço a presença e não se esqueçam, sábado que vem, às 9 horas, de novo, de grão em grão, trazendo todas as notícias e informações importantes para você entender o que é agronegócio, como ele funciona no Brasil e no mundo e as oportunidades que você pode ter de aplicar nesse negócio. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até sábado que vem.